Olá, Jaqueline. Vamos para mais um passo hoje nesse jogo de luz e sombra, né? Bom te ver aqui. Imagino que você andou refletindo um pouco sobre isso, né? Nessa semana de experiências. Porque sempre é um tabuleiro realmente com peças brancas e peças pretas. E a gente precisa estar atenta, né? Para perceber o movimento que vai acontecendo. Cada movimento é uma surpresa, muitas vezes, que a gente nem imagina. E isso faz parte do nosso crescimento. Então, vamos começar a conversar sobre isso, né? Olá, Alzira, bom te encontrar aqui também. Vamos ir então abordando um pouco mais sobre esse tabuleiro da vida. Esse tabuleiro que tem energias de sombra e de luz. E a gente não pode dizer que a sombra é negativa, porque ela vem para nos transformar. É para isso que ela está aí. Oi, Patrícia, bem-vinda. Bom te ver aqui também. Então, é importante a gente olhar nesse aspecto, né? Que a vida na Terra é realmente de dia e noite, de luz e sombra, e que não existe um certo ou um errado, e tudo são experiências. E através dessas experiências nós vamos nos redescobrindo sempre. A vida, eu digo sempre que a vida é uma autodescoberta constante, porque ela é cíclica, né? As coisas sempre retornam, mas dentro de um outro palco, outras pessoas, mas em suma os papéis são os mesmos nesse palco da vida. Nós vamos perceber que ora nós estamos mais como salvadores, outras estamos mais numa posição de vítima, outra nós estamos mais críticos com os outros, esse é o lado mais sombrio. Mas também nós muitas vezes somos salvadores no sentido saudável, porque realmente uma pessoa está correndo um risco e nós vamos lá para que ela não sofra as consequências da situação. Às vezes nós somos críticos, mas construtivos, esse é o lado luz, né? E às vezes nós realmente somos vítimas porque nós estamos doentes, nós não podemos preparar a nossa alimentação, então é uma situação real. Oi, Gisela, bom te encontrar aqui hoje. Né? Então, são movimentos muito relativos. A gente pode dizer que é sombra ou podemos dizer que é luz. Mas nós entramos numa sombra para ser luz, porque a vida é o processo do parto de consciência, como é o nosso parto, quando nós entramos no túnel, né? Somos conduzidos, ou se não entrarmos no parto normal, vamos ter que fazer uma cesárea e nós vamos sair dentro de um espaço, né, que está fechadinho. E aí nós vamos para a luz. Olá, Virgínia, Rejane, bem-vindas. Vão se acomodando na roda e vamos fazendo essa roda aí girando, né? A energia, né?
Então, como eu estou falando, nós passamos por situações nas quais nós nos vemos limitados, com receios, vem um mistério, não sabemos o que vai acontecer. É o processo de estar num útero de consciência. Um dia nós estivemos num útero real, né? Oiê, Virgínia! Tá o meu beijão para ti. Então, nós temos o momento de estarmos fechados. E esse tempo de estar fechado leva 9 meses dentro do útero, certo? E aí nós estamos prontos para sair em direção à luz. Vamos parar e observar. Quantas vezes, se nós controlarmos no tempo, nós vamos perceber que às vezes nós ficamos 9 meses numa situação misteriosa, confusa, sombria, desconfortável, até que a gente se dá conta, não é isso, não é este o processo que eu quero viver. E aí, a gente sai daquela situação e nos sentimos livres para respirar. Nós estávamos numa situação que quase a gente não respirava, tá? Porque quando nós estamos angustiados e ansiosos, a nossa respiração não é a mesma de quando nós estamos bem, tá? Então, observem quantas vezes vocês se pegaram numa respiração alterada e aquilo foi meio que sufocante. Pode ter sido um dia inteiro, pode ter sido semanas, pode ter sido meses, anos. Eu não sei, cada processo é único, tá? Mas em dado momento parece que dá um insight, né? Abre a luz no cérebro e a gente se dá conta de algo e se liberta daquela situação. Então, a vida é este processo. Não é aqui que nós vamos encontrar o paraíso. O paraíso não é aqui. Aqui nós precisamos sempre criar a situação de paraíso para a gente. E nós vamos saber que não estamos no paraíso quando estamos vivendo situações desconfortáveis, tensas, que nos angustiam. Aí nós estamos sabendo, não é por aqui. Há algo no ar que eu não sei o que é, mas eu não estou legal. Essa fala está dizendo que eu estou num processo de despertar de consciência, de me descobrir quem eu realmente sou. Então, quando eu me dou conta de que aquilo não me serve mais, né? E eu vou fazer um movimento em direção à vida em plenitude que eu almejo, simbolicamente, eu diria que é o mesmo processo que a gente tem na nossa memória visceral. Quando a gente está dentro do útero, nós não temos mais como crescer lá dentro, está ficando apertado, desconfortável, e a gente vê uma saída e segue por aquela saída e pode abrir os braços, pode respirar agora normal, né? Começa a sentir a vida pulsar dentro de si. E isso nós precisamos ter muito clareza para a nossa vida, porque muitas vezes entramos num estado, né, de gestação de consciência que a gente não se dá conta
há quanto tempo se está imobilizado numa situação. Então, nós temos que nos dar conta para não ficar muito tempo nesse lugar. Porque quando nós permanecemos nesse lugar, começamos a sentir emoções determinadas como tristeza ou indignação. Não sabemos pelo que estamos brigando, mas começamos a ficar irritada com tudo. Começamos a ficar cabisbaixo, sem esperança, sem expectativa. E não nos damos conta que estamos num contexto que não nos dignifica, eu diria, né? Que não possibilita que possamos ser plenas, que possamos irradiar todos os nossos dons, habilidades, capacidades, sermos a pessoa que realmente somos. Sim, acontece que nós saímos para esse paraíso, mas como estamos sempre em transformação, nós não vamos ficar eternamente nessa posição. Alguém que está muito feliz sempre, a gente começa a questionar. Eu acho que está fora da realidade, se anestesiou de tudo no entorno. Porque a vida, ela é cíclica. Nós vamos ter momentos de felicidade e vamos entrar em um novo processo de desconforto, porque estamos aqui para podermos descobrir o quanto podemos ser e estar no mundo. Nós estamos chegando agora, né, breve na primavera. E na primavera floresce tudo. É uma bela oportunidade, né? É o 9º mês, nós falamos de 9 meses. É uma bela oportunidade de podermos observar como estamos neste momento, nas várias facetas da nossa vida, né? Que áreas elas estão florescendo? Em que áreas eu estou me sentindo plena? Em que áreas eu estou muito desconfortável? Sinal de que ali eu estou num processo que eu não me dei conta. Eu estou curtindo tanto o lado de cá que eu não me dei conta deste que está começando a me cutucar, que eu preciso fazer uma mudança. E tem outras áreas assim, que eu já sinto que isso não dá mais, mas eu ainda não achei o caminho. Né? Lembre sempre, né? Nós estamos dentro de um útero e geralmente, a maioria das vezes, existe uma saída, ok? Às vezes, a gente dá uma guinada e vira de ponta cabeça e senta em vez de pôr a cabeça na saída, tá? E aí existem outras formas para fazer com que aquele parto aconteça. Nós temos cesárea, temos fórceps, né? Temos o aguardar, e série de coisas para fazer. O mais fácil é aquele quando eu acho rápido o caminho. Na vida, nós funcionamos assim também. A gente está numa situação desconfortável, mas como a gente ainda não confia muito na nossa intuição e seguir um caminho, a gente vê um caminho, mas não aceita. E a gente começa a se questionar, será que não tem um caminho melhor? Ai, será que é aquilo mesmo, o medo do mistério? E aí demoramos para seguir esse roteiro. Às vezes, aparece a situação, nós estamos desconfortáveis, é o momento de seguir, tá? Mas nós ficamos acomodados. A nossa posição nesse jogo de xadrez é acomodação. Ok, o universo nos dá o tempo que precisarmos para ficar acomodado.
nesse tempo que estamos acomodados, nós vamos encontrar dois personagens. Um que vai querer nos salvar da situação, sem antes nós percebermos que nós temos é que nos salvar. E vamos ter aqueles que vão querer nos empurrar, quando nós ainda não estamos prontos, aí a gente vai se retendo, porque a gente não quer dar o salto. Mas nós precisamos estar mais conscientes da nossa sensação, para que a gente aproveite os movimentos, as oportunidades que surgem, para daí nós darmos um passo no nosso salto a um outro estado de consciência. Porque se nós ficarmos retidos no mesmo lugar, vamos atrair alguma situação muito desconfortável que vai nos fazer sair da situação, mesmo que não estejamos preparados. Então, vejam o quanto é importante nós começarmos a estar mais atentos às nossas sensações. Porque é através das sensações que vamos nos dando conta que a situação não é mais a melhor para continuarmos nessa posição, nesse estado de consciência. Porque a sensação, ela vai se tornar cada vez mais desconfortável, mais limitante. Às vezes, para nós não nos darmos conta deste desconforto, nós rapidamente somos perseguidores dos outros e colocamos neles as responsabilidades de nosso desconforto. Conclusão, eu vou ficar muito mais tempo nesse contexto até me dar conta que sou eu mesma que estou me colocando nessa situação e tudo o que eu falo do outro é realmente um diálogo interior meu. Então, no momento em que eu me dou conta das sensações, no momento em que eu percebo o que eu falo, né, dos outros, vamos dizer, que queiram me salvar ou queiram me empurrar, né? No momento em que eu ouço meus pensamentos, eu começo a perceber que esse triângulo dramático, ele ocorre dentro de mim. E ele começa a gerar algumas emoções, geralmente receio. Eu digo receio porque muitas pessoas não admitem que têm medo, ok? Então o receio é mais leve, aí as pessoas aceitam, né? Então, temos o receio, temos a raiva, né? Muitas pessoas não acreditam que têm raiva, mas elas aceitam estar indignadas, ok, né? Uma tristeza, são emoções que vão brotando porque eu não estou bem comigo mesma. Na medida em que eu observo a sensação, o que eu penso e a emoção que está vibrando dentro do meu corpo, é o momento de eu parar, me silenciar, para procurar ouvir o meu mestre interno. Porque o mestre está conosco sempre, em toda a trajetória, em cada parto de consciência. E se nessa hora meditamos, silenciamos a mente, acalmamos a respiração e nossas emoções, nós teremos possibilidade de perguntar a esse mestre interno: o que eu estou tendo que aprender aqui? Qual é o meu desafio?
Porque nós geralmente não nos perguntamos o que estamos tendo que aprender. Porque na realidade nós vivemos no planeta para nos lapidar. Nós somos uma pedra bruta e precisamos descobrir nossos potenciais, aprender a nos perdoar, nos amar, para daí poder conviver com o outro. Então, nesse contexto, todas as situações que nós atraímos ou que chegam a nós, às vezes as pessoas não aceitam que elas atraem as circunstâncias, ok? As coisas chegam, tá? Então, as situações que chegam, elas vêm para me provocar uma mudança, para que eu possa ir atrás de mais conhecimento, para que eu possa acalmar as minhas emoções. Eu preciso, como consciência, perceber como o meu corpo está reagindo diante daquela situação que chegou, como minhas emoções começam a ser mobilizadas, as sensações que provocam determinadas emoções e até pensamentos, para daí eu poder silenciar isso tudo e me escutar. Porque todo desafio, a resposta está dentro da gente, ela não está fora. Tanto que quando uma pessoa fala, né, e os outros pensam que ela está falando com os outros, não, ela está aprimorando a escuta. Porque à medida que ela vai falando, ela vai se compreendendo melhor, esclarecendo as suas dúvidas e encontrando um novo jeito de funcionar nas relações ou nas situações. Então, o tempo todo, a nossa situação no dia a dia é como se estivéssemos num palco. Se nós não estivermos no nosso palco, nós vamos estar no palco de alguém, tá? Porque sempre é essa comunicação que acontece. Ou eu comunico comigo mesmo e vou entrando nos jogos comigo mesmo, ou essa comunicação é com os outros e eu começo, através desse diálogo com terceiros, a me conhecer mais. De que maneira é a minha fala, por exemplo, nesse jogo? É uma fala mais impositiva ou é uma fala mais acolhedora? É uma fala mais amorosa? É uma fala audível e clara? Ou não, eu não me expresso claramente e isso começa a dar uma confusão neste jogo, porque eu passo a funcionar na expectativa, na ilusão, eu não fui clara, e o outro que me escuta, como não compreendeu e às vezes se constrange em dizer, olha, eu não entendi, pode repetir, também começa a interpretar dentro da sua expectativa e da sua ilusão. Então, realmente, nós estamos neste planeta para aprender a nos posicionar de uma forma clara, mais conscientes dos nossos impulsos, das nossas reações emocionais, de nossos julgamentos hiper rápidos e muitas vezes ferindo profundamente os outros. Então, somente nós nos observando e tomando consciência de como as emoções fazem a gente ter atitudes absurdas, como às vezes nem nos damos conta da emoção, mas
num instante temos uma atitude ou uma fala que a gente se assombra com a gente mesmo, como eu pude agir dessa maneira. E às vezes nem falamos, nem reagimos, mas percebemos que nosso pensamento ele está com uma série de rótulos, de críticas negativas em cima dos outros e do mundo, como se fôssemos perfeitos. Então, essa autopercepção, ela é muito interessante nós fazermos, né? Como se fosse um exame de consciência no final do dia, de poder se observar nos encontros que eu tive hoje, né? Como estava o jogo? As coisas estavam claras mesmo? Ou havia um mistério no meio, né? Ele foi um encontro evolutivo ou foi um encontro que me provocou o meu lado mais escuro? Porque se estamos aqui para lapidar a pedra bruta que somos, né, nós vamos ter encontros que vão provocar o nosso lado mais primitivo. Aquela questão, né, que muitas vezes as pessoas dizem: eu agora estou fazendo meditação, eu leio um monte de livros de autoconhecimento, livros filosóficos, eu agora vou ter uma vida assim de serenidade, de paz, de harmonia. Provavelmente esta pessoa vive numa bolha. Porque quanto mais nós nos trabalharmos, mais nós vamos ser desafiados para a gente poder perceber: estou indo bem, estou praticando. Ou então me dar conta: eu acho que vou ter que estar mais atento, vou ter que fazer bilhetes por tudo canto para eu lembrar dessas minhas reações que não são legais. Porque é para isso que estamos aqui. Então, não é porque eu me trabalho que a minha vida vai ser só luz. Não. Lamento informar vocês que isso não existe. A diferença é que quanto mais a gente se conhece, melhor vamos poder lidar com as situações. Elas vão mexer com as emoções, vão provocar reações, só que o tempo de perceber o que está rolando vai ser mais rápido. Quando nós somos ignorantes sobre quem realmente somos, o que acontece é que agimos e 2 horas, 3 horas depois, há a possibilidade da gente se dar conta que não foi legal. Se alguém até chega pra gente, um amigo, que é aquele amigo verdadeiro que diz: olha, você podia ter sido menos naquele momento. Mas se eu não tiver um caminho observando a mim mesma para perceber quando o meu lado primitivo age mais rápido do que a consciência do discernimento, eu não vou me dar conta. Mas só quando eu me deparar com alguém que talvez me trate como eu trato os outros, eu poderei me dar conta, né, de que, peraí, essa postura eu conheço. Como eu me sinto mal, agora me dou conta como os outros agem, mas olha, tudo isso é um tempo demorado, né? Não é uma coisa para ontem. Por mais que a gente leia livros de autoconhecimento, eles não propiciam a transformação interior. A gente só se transforma quando a gente mergulha na dor.
na dor pelo que fazemos contra nós mesmos e na dor pelo que nos damos conta que fazemos com os outros. É nessa hora que iniciamos realmente a nossa transformação, a nossa evolução para seres humanos, mais humanos. Senão, nós não nos damos conta disso e nós passamos a ser primitivos como eram na Idade da Pedra. Isso está dentro da gente. Não é porque sou contemporânea que eu não carrego dentro da minha memória o inconsciente coletivo. Eu carrego os meus ancestrais, quantas coisas, mais as memórias desta vida e tantas memórias. Tem um desenho até que o cérebro, né, um cérebro redondinho, mas dentro dele tem milhares de eus, é tudo eu. Porque tudo aquilo que nós vivemos, ele fica registrado na nossa memória visceral, na nossa memória psíquica. E em dado momento, eu vivo uma situação que é um gatilho e que me traz uma reação antiga para o presente. E se eu não tenho essa escuta interna, esse olhar para dentro, essa prática realmente de me conhecer, né, de perceber o quanto eu não sou perfeita, e não ter um espaço com quem se confie e se abra o coração e se fale do que se está vivendo para que o outro tenha essa escuta e esse acolhimento, essa cura não acontece. É difícil a gente mesmo se curar. Então, todos nós que trabalhamos na área do cuidado, que somos psicoterapeutas, todos temos uma ferida, uma situação nossa, seja na família, seja próxima ao nosso, que nós não conseguimos curar nós mesmos, senão seríamos deuses. Mas, por causa da ferida que temos, nós nos colocamos à disposição, à medida que vamos trabalhando nossas feridas, para auxiliar a cuidar das feridas dos outros. Quem não conhece as suas feridas, quem não as assume e não as cuida, ele não vai ter condição de acolher as feridas do outro. Ele poderá ser um excelente técnico de técnicas, mas o coração não vai se abrir. E a cura, ela acontece nesse momento. No momento em que você mesma se acolhe na sua dor e você se sente acolhida por um profissional que te escuta e que te acolhe. E por isso que sempre eu digo que quando a dor profunda, a ferida de alma se abre e eu posso deixar sair a dor que eu guardo durante anos, a ferida que eu guardo dentro de mim e que eu posso expurgar aquilo que está dentro e alguém escuta. Isso já começa um processo de cura interna. Porque aí eu começo a entender como eu crio as minhas relações, repetindo aquela ferida inicial, onde inconscientemente escolho personagens para assumir os mesmos papéis daquela ferida inicial.
Então, podermos observar que posição nós temos predominantemente nas nossas relações é o início de um processo de transformação. É o momento em que eu me dou conta que eu mesmo crio a dor. E eu mesmo tenho a possibilidade de realizar a cura disso quando bem acompanhada, bem assessorada. E graças a Deus hoje em dia a psicoterapia é uma coisa muito aceita. Quando eu me formei em 1976, ser psicólogo era uma coisa para as pessoas realmente loucas. Ninguém via o valor e a importância no processo de equilíbrio interior, de paz interior, de poder assumir o seu papel com segurança, com confiança no mundo. Hoje, todo mundo tem a possibilidade de procurar um profissional. E isso é uma bênção do mundo contemporâneo, porque com toda essa crise da pandemia, as pessoas trouxeram para a consciência muitos dos seus receios, muito de suas tristezas, muitas indignações. E isso não pode ficar guardado, porque quando mantemos guardado, vamos virar um vulcão e em algum momento isto vai explodir. E aí não teremos nem tempo para podermos nos trabalhar, ressignificar a nossa vida e então passar a celebrar a vida. Bem, esse seria o meu recado hoje para vocês. E eu convido agora para a gente fazer um alinhamento. Vamos fazer um equilíbrio interior. Se posicione de uma forma confortável, nas cadeiras, poltrona, onde estiver. E vamos fechar os olhos, trazendo um equilíbrio à respiração. Procurando soltar o ar lentamente, inspirar normal, mas expirar lentamente. Nesse expirar, soltando as tensões. E enquanto inspira e solta o ar, como consciência que és, se perceba em seu jardim interior, nesse paraíso cósmico que está dentro de nós, em nosso peito, em nosso coração. Então, quando inspiras, imagine que esse ar que inspiras levas até 5 dedos abaixo do umbigo, onde há uma esfera laranja. E você expira expandindo essa esfera. Que à medida que ela se expande nessa região, 5 dedos abaixo do umbigo, ela vai trazendo estabilidade, ela vai te firmando em conexão com a Terra. Então vamos focar agora uma inspiração para o peito. Você inspira e expande uma esfera verde esmeralda na altura do peito. E quando você inspira, expandindo esse verde esmeralda na altura do peito,
você vai preenchendo os pulmões, o coração desse amor cósmico, que vai se expandindo por todo o teu tronco, braços, mãos. Esse amor maior por ti mesmo. E então agora vamos ter o foco no crânio e vamos inspirar para o crânio, enchendo uma esfera de luz amarelo-ouro como o sol. E quando expiramos, expandimos essa esfera no crânio. Então perceba a nuance laranja, verde esmeralda e amarelo ouro se mesclando. Ela se mescla e então ela jorra pelo teu 7º chakra, na altura da moleira. Ela jorra como uma fonte luminosa e ela vai banhando todo o teu campo áurico, toda a esfera de luz que envolve teu ser. E você se sente firmemente sobre a terra, sob o céu, no sopro, nessa presença divina em teu peito, sentindo a serenidade em todo o teu ser, sentindo esse amor maior em todas as tuas células e te percebendo cada vez mais lúcida para perceber com mais nitidez as posições que ocupas no teu próprio tabuleiro da vida. Inspiras e soltas o ar. Lentamente vais tomando consciência desse corpo físico que te acolhe, esse corpo físico que possibilita que faças a tua jornada na Terra, essa jornada de autodescoberta, que possibilita que a cada passo possa ser a expressão do teu melhor. Inspirando, soltando o ar. Sinta o teu corpo. Ouça os sons à tua volta. Lentamente vá abrindo os olhos para voltares aos teus compromissos na tua vida cotidiana. Inspira e solta o ar. Agradeço a presença de vocês. Desejo que tenham uma belíssima semana com muito mais clareza sobre quem vocês realmente são e quem vocês não são. E o não são é quando vocês estão desconfortáveis.
quando estão desconfortáveis, é como o pintinho dentro do ovo que não aguenta mais aquele limite e quer quebrar o ovo. Tá? Então, saiam das situações de desconforto, mas saiam com leveza. Né? Quando a gente sabe o que não queremos mais, a gente sai com leveza. Quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente sai brigando numa fúria. Né? Vamos ser mais conscientes do que vivemos, do que queremos viver e do que não é mais útil na nossa vida, tá? Essa live vai ficar depois aqui no Instagram e mais adiante ela vai para o YouTube. Um beijo para cada uma, um abraço bem acolhedor e muita fé e esperança na vida. Porque na vida tudo renasce, portanto, podemos renascer sempre. Até quinta que vem, se Deus quiser, às 5h05 da tarde estou aqui novamente, disponível para uma outra reflexão. Tá ok? Até mais!